Eu sou a Tatiana Cavassana, e eu comecei um trabalho de sensibilização no programa de arborização urbana de Bagé. Sensibilização foi uma necessidade do programa. Faltava, dentre vários envolvidos e responsáveis pelo Parque Arbóreo de Bagé, a percepção real da importância das árvores. A gente não vive sem árvores, não vive sem insetos, não vive sem o ambiente que nos circunda, e nós estamos num momento onde a educação nos diz que o importante é o título, que o importante é o intelecto, que o importante é a tecnologia, e a gente está esquecendo que tudo isso vem da natureza e vem do ambiente ao redor, que não existe desenvolvimento econômico, não existe desenvolvimento intelectual, não existe nenhum tipo de desenvolvimento desconectado da Terra, porque a gente está nesse planeta e tudo que a gente tira de bens, a gente tira dessa terra e toda a nossa existência depende disso. As árvores, claro, estão nesse contexto, são um tipo de manifestação, de expressão da vida fundamental para que todas as redes de vida continuem, para que todo o processo de existência no planeta continue, porque elas são seres com alta capacidade de aproveitar a luz solar. Então a Terra é fria, o Sol é quente e a Terra recebe essa energia, essa calor e essa luz, que são fonte primária de energia para a manifestação da vida nesse planeta, e elas fazem boa parte desse trabalho de aproveitamento dessa luz para que a vida exista no planeta, incluindo a nossa vida. Não só as árvores, mas outras plantas e algas no mar fazem esse trabalho, mas não tem como a gente tirar desse contexto a importância das árvores para a existência da vida no planeta. Fora isso, elas prestam tantos serviços dentro da ideia de que as pessoas precisam perceber a informação com profundidade suficiente para se transformar. Nós começamos a fazer várias palestras sobre as árvores. Qual a importância real desses seres? O que elas realmente fazem nessa interface entre céu e terra? Como elas são? Como elas promovem a vida nessa interação? Ou seja, todas as relações que a árvore tem com o seu entorno, com o ar, com o solo, com a água, com os animais, com as pessoas e com a saúde das pessoas, com o bem-estar de uma cidade, do ar de uma cidade, da qualidade de vida de qualquer região. Quando a gente recebe uma informação a partir de um fato tão real, tão sabido, porque, por exemplo, a gente sabe que o processo de fotossíntese, fisiologicamente, ele tem várias complexidades, coisas que acontecem no centro da clorofila, e isso tudo faz um aproveitamento de luz e os fótons são transformados em energia, etc. e tal. Mesmo que eu não saiba de todos os processos científicos e fisiológicos que acontecem numa árvore para ela fazer a fotossíntese, eu tenho como verificar que se eu colocar uma semente, uma muda num quarto escuro, ela não vai crescer. Então eu sei que existe uma relação direta da árvore com a luz. E para que isso importa? Isso importa porque a gente tem um ciclo de luz, de recebimento de calor no planeta, e isso precisa ser aproveitado para promover a vida. Desde esse tipo de informação elementar até as mais óbvias, ou seja, que a gente precisa das árvores até para ter uma sombra no verão, que é das árvores que vêm tantos frutos, que é das árvores que vivem tantos insetos que participam de todas outras redes de polinização e de redes de vida. A informação tem que estar em um nível de percepção sensível, onde as pessoas se transformem a partir dela. E foi isso que o programa de sensibilização trouxe para essa ideia toda de cuidar das árvores de Bagé. A gente não cuida daquilo que a gente não enxerga, daquilo que a gente não entende que importância tem. E tudo tem importância, até o lixo tem importância. A gente não pode largar o lixo por qualquer canto, a gente não pode usar uma árvore como lugar para pendurar sacola de lixo. Enquanto a gente não entende essas coisas, a gente constrói esse caos ao redor. Uma cidade desorganizada, feia, cheia de árvore morta, porque a gente não está entendendo a importância que tudo tem e que relação que uma coisa tem com a outra. E o programa de sensibilização veio para ajudar as pessoas a perceberem melhor o que está acontecendo no entorno e participarem da construção de uma cidade melhor. Perceber que a árvore não podia ser tratada como venha sendo tratada é um desrespeito conosco mesmo, não cuidar de um parque arbóreo de uma cidade. A população que não se estima, que não se valoriza, não valoriza as árvores que estão na rua, não valoriza os animais que estão ao redor. Ela não entende o que é valor de vida. Nós organizamos
e sintetizamos a informação desse trabalho de sensibilização no livro Irmã Árvore, Ser Incrível do Reino Vegetal, onde a gente colocou as relações da árvore com todos os outros elementos circundantes, a relação da árvore com a nossa saúde, a relação da árvore com a ciclagem de água e de nutrientes, todas essas coisas que são fundamentais, que todo mundo devia saber, todo mundo que mora numa cidade, que mora num campo devia saber esse tipo de coisa, saber em profundidade suficiente para sentir aquilo. E não são questões técnicas de saber tecnicamente, de ser agrônomo para falar de árvore, porque a árvore é uma questão de todas as pessoas, não é uma questão de agrônomo e nem de biólogo. A árvore é uma expressão de vida que tem a ver com a vida de todos os outros seres. Então os seres humanos têm que saber minimamente o que é uma árvore e como cuidar de uma árvore. Quais são as suas relações e conexões? Todo ser vivo precisa fazer conexão, inclusive o ser humano. Ele não tem como continuar nessa alienação, separado do resto da vida, como se ele desenvolvesse seus processos independente da natureza. Então o livro fala das conexões. O trabalho de sensibilização falava das conexões. Qual é a nossa conexão real com as árvores? Qual é a conexão das árvores com a cidade? O que tudo isso tem a ver com o bem-estar e com o desenvolvimento de uma região e de um grupo de pessoas? O eixo de sensibilização dentro do projeto também é o eixo de comunicação, porque na verdade para sensibilizar a gente precisa comunicar. A informação da sensibilização em livro tem a ver com a necessidade de comunicar de uma maneira perceptível para ajudar nessa compreensão. A gente trouxe para o trabalho de sensibilização outros aspectos das árvores, aspectos suprafísicos, não só os mais facilmente mensuráveis, mas aqueles aspectos que a gente consegue perceber e ainda não tem instrumentação para medir. Então a capacidade das árvores de transmutar energias, a capacidade das árvores de alterar campos eletromagnéticos, e o que isso tem a ver com a nossa saúde? Tem tudo a ver. A árvore é realmente um ser incrível do reino vegetal. Nesse livrinho tem tantas dessas informações que a gente partilhou no programa de sensibilização, para a gente entrar um pouco mais a fundo nesse mundo maravilhoso. Não é um livro técnico para você descobrir a importância das árvores a partir do seu intelecto, mas a partir de uma capacidade que todos os seres humanos têm, que é de discernir o que importa, o que tem valor. A gente tem perdido essa noção por causa da educação, por causa da pressão social, por causa de tantas coisas que a gente escuta. E as árvores têm sido tratadas como coisas invisíveis, como se não fossem importantes. Isso é uma grande ilusão. Eu espero que a gente consiga ser mais simples e mais eficiente, fazer mais com menos, acessar essas informações e outras informações sobre as coisas que realmente nos sustentam e que a gente comece a cuidar disso para ter uma vida melhor a partir de já. Não é sobre viver mais tempo, não é sobre salvar o planeta, é sobre começar hoje a fazer as coisas que realmente fazem sentido. Eu sou Tatiana Cavassana. Tenho muita alegria em ter ouvido tantos depoimentos de tantas pessoas durante os anos que a gente fez tantas palestras aqui em Bagé sobre como elas passaram a perceber as árvores e como isso abriu uma porta para outros conhecimentos e para outros rumos, que isso dê energia para a gente colocar a mão na massa e realmente trabalhar pelas árvores, estejam elas na floresta, na cidade, no seu pátio, no seu quintal. Todas elas importam e muito.